Agora, Luiz Felipe Dávila, eu só vou aproveitar porque esse apontamento do Fábio Piperno de que os nomes devem ser apresentados ou que ele espera que isso aconteça, não vai também na direção daquilo que você menciona de que pode ser importante para que as Forças Armadas como um todo não sejam, entre aspas, condenadas, ou seja, quando você coloca os nomes, dá nome às pessoas que teriam participado de algum tipo de irregularidade, você livra o restante daquela pecha golpista que se tenta ou que se coloca em cima dessas forças? Mas é isso que é exatamente isso que querem fazer. Você pega lá um general, vai lá fardado, você fala assim, isso aqui é as Forças Armadas. Ninguém olha uma pessoa fardada ou uma conversa, uma discussão de general como um cidadão brasileiro. Você vê ele como um membro das Forças Armadas. Mas você entende que a CPMI deveria apresentar esses nomes? Deveria. Nesse estilo, então você concorda com o Piperno? Não, deveria, e eu digo mais. Eu digo aqui que, eu até falei que o que falta hoje nas Forças Armadas é melhor comunicação, para mostrar justamente que havia dissidência entre uma minoria aventureira que queria participar de alguma coisa, golpe ou trama, e a maioria das Forças Armadas que está ali como defensora do Estado de Direito e da ordem constitucional no Brasil. Isso é que tinha que fazer, é separar o joio do trigo nas Forças Armadas, como na política, como em todo lugar. Então, assim, não dá para dizer que toda direita é golpista, é retrógrada, isso não tem nada a ver, tem que separar as coisas. Mas separar as coisas é fazer o que o Supremo não está falando, é individuação de cada um, qual é a ação que cada um tem, qual é a responsabilidade individual de cada um. Porque se a gente tira a responsabilidade individual e fala assim, qualquer um em acampamento é golpista, não é assim. Não podemos generalizar, cercear a liberdade das pessoas nesse caso, como também não podemos julgar o depoimento de um ou dois generais e dizer que isso são as Forças Armadas. Porque é isso que eu estou dizendo. A 8 de janeiro, essa CPMI, ela quer justamente deixar as Forças Armadas só na sua caixinha aqui e não tem nenhuma interferência política. Aliás, eu sempre fui crítico dizendo que as Forças Armadas, membros das Forças Armadas, não deveriam ter participado de forma ativa da política, porque você é arrastado para o jogo político e aí fica difícil separar o uniforme do cidadão do ministro. Entendeu? A função constitucional das Forças Armadas é assegurar a ordem democrática no país. É isso que ela tem que continuar fazendo. Fala, Segré. Eu tenho uma dúvida. Qual? Lembramos aqui mesmo no 3 em 1, uma vez que estávamos falando sobre a participação investigada da Polícia Rodoviária Federal no dia 30 de outubro, em que se colocaram, segundo as investigações, algumas dificuldades para que pessoas entrarem. E eu lembro que Piperno mencionou naquele momento que o ministro Alexandre de Moraes, representando o TCE, mandou que isso seja normalizado. Me chama a atenção que nenhum dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal tenha tomado alguma atitude indicando, tem que sair daí. Essas pessoas que estavam no QG, de qualquer lugar, disseram, não pode ficar aí, tem que sair. Da mesma maneira que com tanto ênfase foi indicado para resolver a questão dessa livre circulação do dia 30 de outubro. Então a pergunta é, por que isso não foi feito? Estou incluindo mais um jogador nessa trama. Você sabe o que me intriga? O quê, Gani? Ouvindo o Eu vi tua cara de intriga aqui, o Piperno falando. Pelo seguinte, de acordo com a tese do Piperno, houve responsabilidade de alguns militares, não de toda a instituição, correto? Claro. Imagina que... Não. E o Piperno menciona exatamente que ele gostaria que esses nomes fossem apontados. Ver se eu entendi certo, exatamente. Agora, se houve essa responsabilidade de alguns militares, o que me chama a atenção é que não houve nenhuma movimentação de fato com efetivo. Diferente de todos os outros golpes militares ou tentativas de golpes que ocorreram ao longo da história, houve uma movimentação dentro do Exército. E quando eu falo movimentação mesmo de homens, né? Mas o que você quer dizer? Que isso exporia uma divisão dentro das Forças Armadas? Eu acho que houve, sim, um desejo por parte de alguns militares, mas o desejo é diferente de um plano concreto executável. Por quê? Por que não tentaram? Por que esses militares, então, não tentaram? Mas isso faz parte, por exemplo, da investigação da Polícia Federal. Inclusive com o documento da minuta do golpe que foi encontrada na casa do ex-ministro. Agora não teve nenhum elemento concreto, né, de uma participação efetiva do Exército mesmo, né, naquele dia 8 de janeiro. Pelo contrário. Então, por isso que eu volto na tese de vandalismo e não numa tentativa de golpe. Eu faria uma outra pergunta aqui. Qual, Dávila? A pergunta é o seguinte, o Supremo vai ter essa mesma coragem
colocar todo mundo na cadeia 17, 12 anos, se amanhã tiver evidência clara que alguma figura das Forças Armadas estava realmente envolvida na questão de uma trama de um golpe? Esse é o questionamento que eu faço e fiz aqui já há muito tempo. Quer dizer, será que o Brasil, pela primeira vez na história, vai ter a coragem de punir algum militar de alta patente que eventualmente esteja implicado? Eu não acho que é alta patente, não. Eu acho que a maioria das pessoas envolvidas, não, exatamente, é mais um paralelismo histórico, é mais parecido com o tenentismo do que qualquer outra coisa. E aí eu quero ver se essa mesma coisa, não, é plenário virtual, vai condenar e vai encarcerar. Quando eu falei aqui, Dávila, eu pensei exatamente no tenentismo, mas ali houve movimentação, sim, né? Certo? Sim. Nesse caso, nem isso. Não. É isso que me chama a atenção. Não, o que eu estou dizendo é que não é autopatente, não. Eu estou achando que é muito mais baixa patente. Agora, eu quero ver se vai agir da mesma forma, tratar todo mundo igual perante a lei. Não é assim que está se tratando as pessoas que estavam ocupadas nos quartéis? Nós vamos tratar igualmente todos perante a lei? Eu acho assim, é muito fácil ser muito corajoso. Se aparecer lá um cabo, um sargento, etc., um soldado. Agora, eu quero ver se tiver, de fato, um general, um almirante, um brigadeiro implicados. Fala, Segré. Fica a dúvida também na seguinte questão. Uma das questões que estavam sendo apontadas é que o general Gonçalves Dias não tivesse tempo como para colocar ou retirar pessoas que eram do governo anterior e colocar outras pessoas. Mas tem um número que combate essa teoria. A quantidade de pessoas que são cargos de confiança no governo do presidente Bolsonaro foram 8.900. Terminou o governo com 8.900. E quando começou o governo Lula, já esse número subiu para 21 mil. Será que nenhuma dessas 20 mil poderia ter ido no GCI para estar mais seguro e para que essa segurança do presidente podia ser reforçada? Eu quero até trazer mais um trecho aqui do general Heleno, em que ele coloca ali a culpa ou indica que não tem nada a ver com os atos do 8 de janeiro. Vamos acompanhar. Que a partir da meia-noite do dia 31 de dezembro de 2022, véspera da posse do atual presidente, deixei de ser ministro de Estado. Daí em diante, não fiz mais qualquer contato com os servidores do GSI ou da Presidência da República. Portanto, não tenho condição de prestar esclarecimentos sobre os atos ocorridos no dia 8 de janeiro. Ah lá, ele fala, olha, a partir do dia 1º de janeiro, estava entregue, não tem nada que se possa fazer. Isso, de alguma forma, indica, então, que o governo federal precisaria ter atuado de uma maneira um pouco mais intensa se aquilo que estava acontecendo em frente aos quartéis já teria sido comunicado por meio da inteligência também, né? E isso vem por meio dos depoimentos da ABIN e dos recados que estavam sendo dados em frente aos próprios quartéis em Luiz Felipe Dávila, e depois eu quero ouvir o Piperno. A questão é o seguinte, hoje, quando a gente vê essa discussão com o alto comando, com o general Dutra, qual é a grande questão? Se tivesse coordenando as ações, assim, olha, vamos dar uma semana para todo mundo se retirar, quem vai retirar é a polícia. Se fizesse de uma forma ordenada, teria acontecido. O grande problema da discussão não tem nada a ver com o golpismo lá, viu, Piperno? Não tem nada a ver, nada. O que tinha a ver é o seguinte, o que tinha a preocupação, e era genuína a preocupação, é se haver derramamento de sangue, se houvesse uma ação dessa, ou se isso fosse sinal para alguns aloprados de que isso era o início de um golpe ou de uma coisa. Então, assim, por isso que não era função do Exército fazer isso, era função coordenada, que deveria ter uma decisão de governo com as polícias militares, com prazo para retirar ordenadamente as pessoas da frente dos acampamentos. É assim, e não jogar isso aí como função dos militares. Porque aí eu acho absolutamente genuína a discussão hoje. É uma discussão pertinente. Posso tirar? Isso aqui vai dar algum sinal para alguma turma que isso aqui é o início de golpe? Não, está correto. Qualquer movimento das Forças Armadas, no momento que ela está sendo insuflada por uma ala radical, poderia dar sinais de que aquilo era o início da desordem institucional. Por isso que isso teria que partir das polícias, com decisões do governo, para a retirada das pessoas ali de forma ordenada, com prazo determinado.
Fala, Piper. Bom, primeiro, a farta documentação, material de vídeos e depoimentos de vários militares e comandantes do policiamento do Distrito Federal, no sentido de mostrar que eles tentaram, isso inclusive há fotos e vídeos de vários grupos de policiais chegando em frente ao acampamento lá no Distrito Federal, tentando retirar, e generais falando, não, aqui vocês não entram, e mandando os policiais de volta lá para suas viaturas. E há uma farta documentação em relação a isso. Então, esse já foi, digamos, um momento de, no mínimo, cumplicidade de alguns chefes militares com aquelas pessoas. Mas a ordem não foi clara. Isso que eu estou dizendo assim, a ordem precisava ter sido clara. Assim, ou do presidente da República, ou do GS. Alguém precisava fazer assim, nós temos uma semana para retirar as pessoas e tem que ser feito de forma ordenada, e a polícia que tem que fazer isso, não o Exército. Aí vemos, então, um segundo momento. Tivemos um presidente da República absolutamente irresponsável em relação a isso, que ele viu aqueles acampamentos receberem milhares de pessoas e também silenciou. Até porque eram apoiadores dele. Ou seja, você acredita que o silêncio deu recados para essa população? Se o presidente Bolsonaro escreve um tweet do modelo antigo de 140 toques, fala, gente, a eleição acabou, vamos todo mundo para casa, isso aí estava disputado e acabou. Quer dizer, eu pergunto para a nossa audiência, em que momento o presidente Bolsonaro fez uma manifestação de fim de jogo, agora é paz, todo mundo para cá? Eu vejo que esses movimentos, eles eram completamente orgânicos. Se o Bolsonaro falasse ou não falasse, continuaria, a gente não sabe. Dizer, e não é o papel dele agora, um pouco mais de agora, o ponto... Gente, não, mas peraí, o ponto lá, o questionamento, e eu acho que a pacificação do país não passa por intervenção de forças armadas. Eu acho que isso é ruim, né? A solução não passa pelo Exército, a democracia é lenta, é um processo de amadurecimento, é muito mais importante a direita ocupar espaços na sociedade, espaços na mídia, espaços na academia, do que pedir uma intervenção como se o Exército fosse o salvador da pátria. Então, por mais que a ideia fosse ruim, de pedir uma intervenção, e eu concordo que a ideia era ruim, mas aquelas pessoas não estavam cometendo nenhum crime, Piperno. Elas estavam exercendo o seu direito de liberdade de expressão. Então vamos imaginar que fossem todas, assim, um coletivo, de uma reunião de Madres Teresas de Calcutá. Mas tinha gente lá, de velhinha lá, tinha mesmo. Enfim, lá na história lá da socialite, lá de, enfim, Araçatuba, ela falou que deu dinheiro lá para umas rezadeiras aí, para, enfim, pagar uma coisa realmente comovente. Mas, então vamos lá. Teve 12 de dezembro e 24 de dezembro. Mas são casos isolados. Não. Tá bom. Então, vamos imaginar que eram todas pessoas absolutamente afáveis. Mas, em decorrência desses acontecimentos de 12 e 24, então dá um estalo, enfim, no presidente da República, no sentido de que, puxa vida, pode acontecer alguma coisa mais violenta. Então, eu, como estadista, como mandatário da nação, vou, então, escrever um tweet. Falar, gente, olha, o ambiente está perigoso, vamos todo mundo... E, Piperno, você acredita que esse movimento, ou possível movimento que poderia ter sido feito pelo presidente Jair Bolsonaro, passaria também por algum tipo de aconselhamento ou de posicionamento do próprio general Heleno, que é ex-GSI? Oi, Evandro. Qual o tipo de aconselhamento que o general Heleno pode dar para alguém em busca de paz? Mas é porque o general Heleno está sendo questionado nesse momento sobre isso. Passa pela responsabilidade dele também algum tipo de posicionamento ou orientação ao que um presidente da República deva fazer? Eu acho que uma figura mais experiente podia, de vez em quando, soprar no ouvido do presidente. Calma. Gustavo Segré. Concordo com o Piperno, me parece que sim. Mas aí a pergunta é, será que o presidente, independente de qual, vai escutar alguém? Isso é verdade. Dávila. O ponto é o seguinte, era um momento, nós estamos falando aqui de dezembro, a eleição acabou lá em outubro, gente, acabou a eleição, o resultado está feito, temos o resultado das eleições legitimadas pelo Supremo, posse vai ser tomada, era hora de começar a ter essa distensão, inclusive para começar a organizar a oposição, era isso importante, era importante para começar a já ocupar o seu outro, essa outra roupagem, que é a roupagem de oposição. Por que isso é importante? Porque não nutriria a falsa esperança de que, no fundo, era possível melar a eleição. Não era esse o objetivo. Então, assim,
Foi um erro, sim, estratégico do governo não ter criado uma dissensão naquele momento, Perfeito. estender as coisas, ter dado uma ordem clara para uma retirada ordenada. Isso ia mostrar respeito ao resultado. E o Jair Bolsonaro precisa fazer exatamente o que fez. Não vou passar a faixa para o Lula, desaforo, pode fazer o que quiser, não tem? Isso aí, assim, não é o que deveria ser o papel do chefe de Estado. Deveria cumprir com as suas funções até o fim. Mas o que tinha que fazer é tirado as pessoas deste estado de tensão e de falsa esperança. Porque era uma falsa esperança a história do golpe. E essa falsa esperança é que está levando pessoas a ser encarceradas por 17, 12 anos, por acreditar numa falsa esperança que nunca ia se concretizar, porque as Forças Armadas não iam participar de nenhum golpe de Estado. Então, este é o ponto. Foi fomentar uma falsa esperança que jamais se concretizaria por causa das Forças Armadas. E por isso que nós estamos ainda vivendo esse clima de tensão e é péssimo para o Brasil. Porque, como eu disse, o Supremo querendo dar lição de moral e condenando pequenos magrinhos, porque não vai pegar os grandes, quero ver pegar os grandes, e por outro lado a CPMI tentando enquadrar novamente as Forças Armadas por uma força política para dizer que, na verdade, agora todo mundo tem que voltar para o quartel, para a casinha e ficar lá e não se envolver mais com a política. Estes são os dois recados que Supremo e Congresso estão passando para a sociedade brasileira. Nesse ponto você concorda com o Dávila Gani, porque você não era muito favorável ao argumento de que Jair Bolsonaro teria responsabilidade ou poderia fazer algo para acabar com aquilo ali. Eu acho que não. Talvez seria de bom tom ele ter passado alguma mensagem, mas o grande problema, né, em relação ao Jair Bolsonaro é que ele seria criminalizado se ele falasse, se ele não falasse, né? Então tudo acaba virando responsabilidade do Jair Bolsonaro. Foi assim. Mas você acha que ele seria criminalizado por pedir que as pessoas entendessem o resultado da eleição e saíssem de frente dos quartéis? Iriam dar um jeito. Agora, eu também não sei se ele... Porque é o seguinte, a gente parte da premissa, né, de que a gente sabe o que iria acontecer no futuro. Mas à época, não. Então, Jair Bolsonaro, vendo todos aqueles protestos, ele não ia imaginar que aquilo iria resultar e escalar para o dia 8 de janeiro. Ele poderia também alegar o seguinte: não, as pessoas estão utilizando o seu direito de se expressar, uma livre manifestação. Se ele tivesse uma bola de cristal do que aconteceu no dia, ou que iria acontecer no dia 8 de janeiro, pessoal, vamos voltar para casa, tal, porque vocês podem ser responsabilizados, etc e tal. Mas não era o caso. Então, é difícil a gente analisar o que o Jair Bolsonaro deveria ter feito à época sem saber de fato o que iria acontecer. Segre. Eu continuo pensando nessa reflexão que fiz antes, porque apareceu agora, não? Por que a justiça não fez nada para que essas manifestações foram cortadas judicialmente? Quando alguém entra num lugar que não corresponde, a justiça intercede e retira as pessoas. Nós falamos milhões de vezes de que a justiça deveria se manifestar numa questão de invasões, por exemplo. Nesse caso não era uma invasão, mas claramente era uma questão que poderia vir a terminar de uma forma errada. Por que se de uma maneira solicitaram que deixem passar a PFR as pessoas que tinham que votar e nenhum dos 11 ministros tomou a iniciativa de pedir judicialmente que essas pessoas deixem os QGs de qualquer lugar? E tudo isso poderia ter sido evitado se essa teoria de que as pessoas que estavam aí foram os fomentadores do 8 de janeiro, deveríamos e atacaríamos a causa e não o efeito. Piperno, você acha que deveria ter passado pela justiça essa decisão? Ô, Evandro, eu acho que é boa a tese do Segre, porque alguém tinha que ter feito alguma coisa. Veja, gente, vamos nos abrir aí, vamos, sabe, ter um momento de sensatez. Convido a nossa audiência a isso. Veja, você está vendo alguém que está lá há 70 dias. Essa pessoa, ela obviamente não está com, assim, boas ideias na cabeça. É muito do que o Dávila falou. Há uma espécie de um sebastianismo golpista. Estão esperando um salvador, um messias. Eles estavam lá, estimulados, sei lá por quem, mas aguardando uma outra solução, uma solução diferente. Então aí sim, faltou responsabilidade, faltou um pouco, sabe, de também mais de sensatez. Faltou até mesmo patriotismo de alguém para chegar lá e falar, acabou o jogo. Quer dizer, e aí eu acho que caberia sim ao principal mandatário, até por essa questão de estratégia política. Veja,
se esse pessoal tivesse ido embora, atendendo aí a um chamamento do presidente da República, será que hoje o ex-presidente seria alvo de tantos questionamentos como ele é? Porque seria. Aí que está o negócio. Quer dizer, veja, Seria. ao contrário do que disse o Alan, uma parte muito grande da nação também se permite imaginar que, bom, ele até, de certa forma, se omitiu em relação àquilo porque tinha interesse, ou não? Piperno, isso aconteceria. Porque por uma razão muito... No fundo é o seguinte, a narrativa petista, ela sobrevive de duas coisas. Golpe de 64, esquerda e bolsonarismo. Se tirar essas duas coisas, esvazia. Ganhou 5 eleições. A única proposta que esse governo tem é aumentar imposto, tirar dinheiro do nosso bolso. Não, isso é o Zema, que a gente falou. É a única. Não, aumentou o ICMS. Então, o problema é o seguinte, não existe razão de existir dessa esquerda se não tiver Bolsonaro e se não tiver golpe de 64. Não precisa do Bolsonaro. Essas duas coisas não tem razão para existir. Ganhou 5 eleições em 6.